Bom dia! Hoje é dia 5 de março e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu deleio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6 e no Salmo 35, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre e agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando com o nosso devocional. Começando com a leitura da introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses da Bíblia Spurgeon. Perspectiva do livro 1ª e 2ª Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica foi fundada por Cassandro, o rei da Macedônia, em 315 a.C. Ficava a cerca de 160 quilômetros a oeste de Filipos. É um grande centro comercial nos tempos de Paulo, tendo habitantes gregos, romanos e judeus. Ela ainda existe sob o nome de Salônica e tem uma população de cerca de 75 mil a 85 mil, metade das quais são judeus. A igreja de Tessalônica. Após ser liberto da prisão em Filipos, Paulo continuou sua segunda jornada missionária a Tessalônica, tendo consigo Silas e Timóteo. Ele passou 3 Shabbats lá, mas devido à perseguição dos judeus, ele saiu de lá e foi para Bereia, então para Atenas e Corinto. Tendo passado 18 meses nessa última cidade, a primeira carta dá testemunho do esplêndido caráter que esses cristãos, convertidos do paganismo, demonstravam. 1 Tessalonicenses. Esta é provavelmente a primeira epístola escrita por Paulo, e talvez o primeiro documento da religião cristã. Ela não é doutrinária, não tem nenhum elemento de controvérsia e é uma das cartas mais gentis e afetuosas de Paulo. Ela é notável por suas saudações especiais e se refere às suas expectativas quanto ao retorno iminente de Jesus. Sua principal ideia é o consolo. Seu foco principal é a esperança e suas palavras principais aflições e advento. Seu propósito era enviar saudações afetuosas, consolá-los em suas aflições, corrigir seus erros e suas perspectivas errôneas quanto à segunda vinda de Cristo, exortá-los à vida apropriada em contrariedade a certas tendências imorais. Data de Corinto em 53 a.C., depois de Cristo. A gente vai ler sobre o capítulo 5. Cadê? Capítulo 5. A serem reconfortadas em sua perda dos mortos em Cristo. Aqui se fala sobre a segunda carta, eu não vou ler, porque o nosso foco é a primeira. O corpo de Cristo não é conformado por denominações nem por presbitérios, nem por sociedades cristãs. É composto por todos os santos eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, redimidos pelo sangue, chamados pelo seu Espírito e feitos um com Jesus. Conte tudo o que Deus fez por você, mas não diga nada sobre o que você fez por Deus. Não promova aplausos, promessas. Promova a sua glória. E esse é a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Não durmamos como os demais. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Há muitas formas de promover a vigília cristã. Entre outras coisas, aconselho os cristãos a conversarem vivamente sobre os caminhos do Senhor. Cristão esperançoso. Em sua jornada para a cidade celestial, disseram em si: agora, para não adormecemos neste lugar,
Temos um bom debate. Cristão perguntou: por que onde começamos? E esperançoso respondeu: iniciaremos por onde Deus começou conosco. Então Cristão cantou este cântico: aproxime-se, santos adormecidos. Ouça a conversa desses dois peregrinos. Aprenda-nos com seus sábios conselhos. Mantenha seus olhos abertos. Bendita comunhão entre os irmãos, que os mantém acordados apesar do inferno. Cristãos que isolam e seguem sozinhos estão muito sujos à sonolência. Siga em companhia de cristãos e com eles você se manterá acordado, será renovado e encorajado a progredir mais rapidamente na estrada para o céu. Mas quando tomar o doce conselho dos outros caminhos de Deus, tenha cuidado para o tema das suas conversas seja o Senhor Jesus. Que os olhos da fé estejam constantemente voltados para Ele, que o seu coração esteja repleto dele, que seus lábios falem do seu valor. Amigo, viva próximo à cruz e você não dormirá. Trabalhe para impressionar a si mesmo com o profundo sentimento de valor do lugar para onde está indo. Se você se lembrar que está indo para o céu, não dormirá no caminho. Se pensar que o inferno está para trás de você, que o diabo está perseguindo, não andará lentamente. Será que o culpado dorme com o vingador de sangue em seu encalce e a cidade de refúgio à sua frente? Cristão, você dormirá enquanto os portões de ouro estiverem abertos, os cânticos dos anjos estão esperando que se junte a eles. Uma coroa de ouro está pronto para a sua cabeça? Ah, não. Continue a vigiar e orar em comunhão santa para não cair em tentação. Então esse é o nosso devocional da manhã sobre estarmos vigilantes, estarmos cercados de boas pessoas, mas que as nossas conversas entre os nossos amigos da igreja sejam Cristo e não outros assuntos. E agora vamos ler, assim como nós lemos ontem, o devocional, no devocional da noite, lá no TikTok, a introdução do livro de Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de um período de tempo, não há apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmos de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etan, Emã, filho de Corá, e Moisés. Todos usavam a mesma preposição. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, século VI a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escrito algum tempo depois de os eventos serem ocorridos. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender que os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida, é um tema importante na coleção. O livro de Salmos é de começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de ação de graças, salmos de lamento, que são orações ou clamores a Deus em ocasiões de angústia, salmos reais,
aqueles a respeito do rei terreno de Israel, salmos de entronização, os quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didáticos, que tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha o visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esse é a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Salmo 35, versículo 3. O que essa doce oração me ensina? Deve ser minha súplica da noite, mas primeiro permita que ela produza uma meditação instrutiva. O texto me informa, antes de tudo, que Davi tinha suas dúvidas, senão, por que ele deveria orar? Diz-me a minha alma, eu sou a tua salvação. Caso não experimentasse dúvidas e medos, deixe-me então por bom ânimo, pois não sou o único santo que lamento da fraqueza da fé. Se este rei duvidou, não preciso concluir que não sou um cristão porque tenho dúvidas. O texto me lembra de que Davi não estava feliz enquanto tinha dúvidas e medos, mas que seguia logo para o oratório para pedir. Por certeza, pois a valorizava como ouro fino. Eu também devo trabalhar por um sentido permanente na minha aceitação no amado, e não devo ter nenhuma alegria enquanto o seu amor não for derramado sobre a minha alma. Quando meu noivo se for sem mim, minha alma preciosa vai jejuar. Aprendi também que Davi sabia onde obter total segurança. Ele ia a seu Deus em oração, clamando, dizia a minha alma, eu sou tua salvação. Preciso investir muito tempo a sós com Deus se quiser ter uma percepção clara do amor de Jesus. Se minhas orações cessarem, meus olhos da fé ficarão mais turvos, muita oração, muito de céu. Se eu for lento para orar, serei lento em progredir. Percebi que Davi não ficaria satisfeito, ao menos que sua segurança estivesse uma fonte divina. Diz a minha alma, Senhor, diz isto. Nada menos que um testemunho divino na alma contentará o verdadeiro cristão. Além disto, Davi não poderia descansar, ao menos que sua segurança tivesse uma personalidade vívida. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Senhor, ainda que tu digas isto a todos os santos, se eu não a ouvir, será nada para mim. Senhor, eu pequei, não mereço o teu sorriso, mal posso ousá-lo, mal ouço pedi-lo, mas diz minha alma, eu sou a tua salvação. Permita-me ter uma compreensão presente, pessoal, infalível e indiscutível que sou teu e tu és meu. Então, esse é o nosso devocional da noite e assim eu encerro o nosso devocional do dia 5 de março. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã, aqui no Instagram, por volta das 8 horas. E à noite, o devocional da noite. E à noite, o devocional da noite, lá no TikTok, às 8 da noite. Então, tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.